de Êxodo, no capítulo 1, vi aqui falar de fé, eu vi falar de Gideão, eu vi falar de escolhidos, e vi falar também sobre coragem e o medo. Porque os 300 tiveram que ser o quê? Mas 300 com buzinas, 300 com cântaros, tem que ser corajoso. Quem tem vergonha não carrega buzina, não é verdade? Se tem alguém que tem vergonha aqui, Jesus vai deixar você de fora da vergonha nessa noite. Você vai perder a vergonha de glorificar, vai abrir a boca e vai dar glória a Deus. Porque o Senhor quer crentes corajosos, crentes que realmente, fazem a diferença. Êxodo capítulo 1, versículo 8, quem achou, diga amém. Quem achou, diga aleluia. Os primeiros livros da Bíblia, louvado seja o nome do Senhor. Êxodo capítulo 1, versículo 8. Se tiver talvez alguém perto de você que não tem a palavra de Deus, fique pertinho deles. Vamos meditar juntos na palavra do Senhor. Diz assim a palavra: depois levantou-se um novo rei sobre o Egito que não conhecera José, o qual disse ao povo: eis que o povo dos filhos de Israel é muito mais poderoso do que nós. Eia, usemos sabiamente para com ele, para que não se multiplique e aconteça que, vindo a guerra, ele também se ajunte com os nossos inimigos e peleje contra nós, e suba da terra. E os egípcios puseram sobre eles maiorais de tributos para os afligirem com cargas, e edificaram a Faraó cidades de tesouro, Pitom e Ramsés. Preste atenção agora nesse versículo. Mas quanto mais os afligiam, mais se multiplicavam e tanto mais cresciam, de maneira que se enfadavam por causa dos filhos de Israel. E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza. Assim lhe fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro, em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço, em que os serviam com dureza. Louvado seja Deus. Capítulo 2, versículo 1. E foi-se um varão da casa de Levi, e casou com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que era formoso, escondeu por 3. Não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de junto e o betumou com betume e pés, e pondo nela o menino, o pôs nos juncos à borda do rio. E a irmã do menino postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. Aleluias. Vamos agora pular, irmãos, para o versículo 7, para adiantar. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei eu chamar uma ama das hebreias que cria este filho para ti? E a filha de Faraó disse-lhe: vai. E foi-se a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, e eu te darei um salário. E a mulher tomou o menino e o criou. Levanta a palavra de Deus para o céu e diga comigo assim: fala comigo, Senhor. Diga mais alegre: fala comigo, Senhor, porque estou aqui para ouvir a sua voz. Agora, se você tiver como sentar e desocupar esse instrumento que você carrega, usa ele agora, glorificando com a sua boca e batendo palma para louvar esse Deus, porque ele merece. Glorifica porque você faz parte desse povo vencedor. Oh, louvado seja Deus. Eu havia escolhido outra palavra, mas no caminho o Senhor me deu essa mensagem. E quando eu cheguei aqui, eu vi que diante de toda essa apresentação, quando a gente ouviu falar sobre Gideão, sobre os 300, o Senhor enquadra uma mulher na palavra, dizendo sobre a coragem dessa mulher. Quando eu digo isso, não é porque eu estou me vangloriando nessa posição que tem nessa noite. Lembrando que é uma posição de honra, me sinto honrada por estar aqui trazendo a palavra. Mas o Deus Todo-Poderoso que nós servimos, Ele rasgou o véu. E hoje as mulheres têm condições de chegar mais pertinho de Deus. Os homens como ministros estão perto do Senhor, mas Deus nos deu essa oportunidade para sermos cheias. Fazemos a diferença aonde fomos plantados. A palavra nos diz o sofrimento desse povo, e vocês já conhecem essa história.
conhece de onde veio esse povo. Vocês conhecem o que foi que aconteceu para esse povo chegar nessa posição. Vocês conhecem que foi aquele homem, talvez até as crianças já ouviram essa mensagem. Aquele menino sonhador que tinha sonhos, que tinha projetos, porque Deus o escolhera para uma grande obra. Ele não entendia, contava para um, contava para outro. Por alguns ele era, vamos dizer assim, aceito. Por outros ele era tido como um exaltado. E a palavra nos diz que Deus havia feito a ele uma promessa. Ele no momento não sabia, mas Deus escolheu ele para uma grande obra. E o nome desse menino era José. Ele cresceu e a coisa foi apertando. Chegou a um ponto que vocês já sabem. Estou resumindo por causa das horas, porque a palavra é muito extensa. Chegou a um ponto que os irmãos têm tanto ódio, tanta inveja, chamam ele de sonhador e lhe desejam a morte. Mas Deus tem o controle da vida em suas mãos. E nenhuma folha cai de um pé de árvore se Deus não permitir. A glorificação não me atrapalha, pode ficar à vontade. E vocês já sabem que ele foi vendido exatamente para essa nação. O povo do Egito chega ali como escravo, passa por toda uma situação. Por quê? Porque Deus, quando tem uma obra na minha vida, na sua vida, na nossa vida, Ele vai permitir as aflições. Deus já está revelando. Quando o negócio aperta, na maioria das vezes a gente pergunta: onde está o Senhor? Onde sempre esteve, ao nosso lado, no controle de tudo. Só que a gente não entende. A gente acha que Deus está no controle quando tudo vai bem. Quando Ele não está, sai Satanás. Mas muitas das vezes Satanás não tem nada com isso. Nosso Deus, Ele julga com o braço forte, com a mão estendida, com poder e com autoridade. Permite a luta, mas permite também a vitória. E foi isso que aconteceu. Tudo que José passou lhe serviu para crescimento. E ele agora é colocado numa prisão devido a uma acusação. Não precisa que ninguém o justifique, porque quem o justifica é Deus. Aquele homem que precisava se lembrar dele se esqueceu, mas Deus não se esqueceu. E no momento certo, eu conheço alguém que pode, que tem uma palavra para esse sonho. Porque se Deus começa a incomodar lá embaixo, muitas das vezes o incômodo fica. Mas quando Deus começa a incomodar aquele que está em cima, alguém vai se lembrar daquela irmãzinha de oração. Alguém vai se lembrar daquele profeta que muitas das vezes não tem nem oportunidade, mas ele tem uma vida diante do altar. Um rei incomodado com o sonho, José é trazido, Deus dá a ele interpretação, vocês já sabem: fome, prosperidade, fome, momento de luta, momento de vitória. Quem é mais sábio do que tu, José? Você vai ficar na frente. Chegou ali como escravo, já é colocado como governador. Resumindo agora, o tempo passa, a família desce, Deus fala: pode descer, porque eu vou trazê-los de volta em paz. A bênção flui, mas o tempo passa. Eu ouvi um irmão dizendo que um irmão disse para ele: tem 40 anos na presença do Senhor, e ele perguntou assim: Senhor, mas 40 anos? E ele disse que já se passou 40 anos. O povo dentro do Egito, talvez alguém vai se esquecendo, porque a palavra diz: morreu José, morreu o faraó que conhecia José, morreu a família de José, mas Deus ainda estava vivo com a promessa. Ei, vai haver coisas que Deus te prometeu. Eu sempre digo isso lá dentro da minha casa. Talvez não veremos com os nossos olhos, mas alguém vai ficar aqui para glorificar quando nossa vitória chegar através do cumprimento da palavra. O povo cresce, o povo prospera, e o novo rei não conhece José, não conhece o Deus de José, não conhece os benefícios que o povo de Deus teve ali numa terra estranha, e o Deus Todo-Poderoso que cuidou não somente deles, mas de todos os povos que estavam ao redor. Porque Deus cuida de mim, cuida da minha casa, cuida da minha família, cuida até daqueles que não gostam de mim. Porque quando eles falam mal de mim e eu fico firme, Deus prova para eles que é Deus na minha vida, e eles não entendem isso. Você está entendendo porque as pessoas olham para você e não conseguem entender? Porque com tanta luta, com tanta prova, você ainda está de pé? É porque a tua força vem do céu, vem de cima. Carabacala, massuri, anda lá, baia. E aí o que eles fazem? Você preste atenção nessa palavra. Se você prestou atenção, você entendeu o que Deus está falando com a gente. Eles ficam entediados com o povo crescendo ali, preocupados. Esse povo está crescendo, esse povo não é daqui, é um povo estranho, né? Se os nossos inimigos vierem para nos atacar, eles vão se misturar no meio deles e vão lutar contra a gente e vão vencer. O povo de Deus é forte.
O povo de Deus se destaca porque tem o brilho de Deus na sua vida. E a palavra nos diz que eles começam sorratoriamente a fazer o quê? Nós vamos fazer de uma maneira que eles não venham perceber, mas nós vamos aumentar o trabalho deles. Se outrora, como é que é o nome da irmã? A irmã Edmilson só lavava roupa, agora ela vai ter que lavar roupa e vai ter que cortar lenha também, vai ter que quebrar lenha também. Se o esposo dela trabalhava fazendo tijolos, agora ele vai ter que ir atrás do barro para poder trazer também. A coisa foi apertando, mas se você prestou atenção na palavra, quanto mais iam apertando o povo de Deus, mais eles cresciam, mais Deus abençoava. Esse negócio de crente de ururu por causa de luta, irmãos, é porque ainda não conheceu o Deus tremendo dos céus e da terra. Porque quanto mais a luta aperta na nossa vida, mais a gente glorifica o nome do Senhor. Para vocês estarem aqui nessa festividade maravilhosa, essas irmãs aqui precisaram passar na peneira. Precisaram passar no aperto para esse azeite que está fluindo aqui poder fluir hoje. A palavra nos diz que quanto mais eles apertavam, mais o povo de Deus se multiplicava. Aí vem as parteiras, né? Entrem na casa das hebreias, matem todos os meninos, só deixem as meninas vivas. E a palavra nos diz que quando as mulheres chegam lá, olham, mesmo sem conhecer esse Deus, temem o Deus de Israel e dizem: não podemos fazer isso. E o Senhor lhe constitui casas, porque o Senhor se agrada. Voltam diante do rei, mas os meninos estão vindo, não dá, porque elas são mais espertas do que nós. Aleluia. E o rei fica irado, manda matar todo mundo. E a Bíblia fala que há um choro muito grande, um lamento muito grande, crianças sendo afogadas. E por que, irmã, que você está falando tudo isso? Eu estou tentando pincelar para você entender o que Deus está querendo falar com a gente nessa noite. Em meio a toda essa aflição, eu tenho 3 filhos vivos, né? Um Jesus levou ainda no meu ventre. Mas eu tenho 3 filhos. E se eu puder tirar a dor deles e colocar em mim, eu faço isso, porque eu não quero vê-los sofrer. Tem irmãs aqui que são mães, são avós, são tias, vocês sabem como é que é difícil. Agora Deus fala para nós claramente diante da palavra que todo esse aperto, toda essa dificuldade, alguém constitui um casamento. Vocês viram aqui que lá na tribo de Levi, um filho de Levi resolve se casar em todo esse momento difícil. O povo está sendo apertado, o povo está sendo chicoteado, o povo está trabalhando o dobro, mas eles resolvem se casar. E em meio àquele casamento há uma gestação. Qual é o mais lógico a se entender nesse momento quando aquela mulher descobre que ela vai ter um filho, um bebê? Tomara que venha uma menina. Você não pensaria assim, irmã? Eu pensaria assim, né? A gente lê a história dela hoje, que mulher de força, que mulher firme, mas que mulher que não deve ter chorado 9 meses, né? E ela, em meio a toda aquela aflição, o mais óbvio a se pensar é: Deus me abençoe que venha uma menina. E o mais certo era Deus fazer isso, certo ou não? Quem concorda comigo? Que era o mais certo a Deus fazer que viesse uma menina em meio a esse sofrimento. Porque muitas das vezes a gente quer ensinar Deus a trabalhar, não é verdade? Senhor, eu estou entregando aqui nas tuas mãos, mas faz assim, Jesus. Aí quando Deus começa a colocar as mãos: não, desse jeito não, Jesus. Não é assim que eu quero que o Senhor trabalhe. Eu quero que o Senhor trabalhe desse jeito. Mas nós vamos entender diante dessa palavra que o nosso Deus trabalha do jeito que Ele quer. E muitas das vezes a minha vontade, a nossa vontade não é a vontade de Deus. A Bíblia fala que quando chega a hora do nascimento, eu fico pensando: meu Deus, eu me coloco no lugar dessa mulher. Menina, mas vem um menino. Alguém já tinha perdido seu filho, já tinha um clamor, já tinha um choro, já tinha uma dor, mas Deus trazia uma resposta de vitória naquele nascimento. E a Bíblia fala que dentro daquela casa nasceu um menino que por 3 meses aquela mulher foi escondendo ele. Você está entendendo que em meio à luta, em meio à peleja, Deus vai te dar sempre sabedoria e condições para você lutar? Não existe esse negócio: eu não sei o que fazer, porque o nosso Deus nos ensina. Quem é mãe aqui, quem tem uma criança dentro de casa, sabe que é difícil, mas
mas aquela mulher consegue esconder aquela criança. Quando ela chorava, talvez alguém glorificava bem alto para que ninguém viesse saber que ali dentro daquela casa tinha uma criança chorando. Eu sempre digo isso desde quando Deus me deu essa palavra. Hoje a gente tem chupeta e tantos outros meios mais, mas talvez aquela menina, aquela mulher, melhor dizendo, fazia uma trouxinha de açúcar, de fubá, de qualquer coisa, botava na boca do menino e pedia a Jesus, unja aí, porque se ele chorar, alguém vai entrar aqui e vai levar ele. Ela olhava para a porta na impressão de repente vai chegar alguém, vai entrar e vai me surpreender. Deus está dizendo, muitas das vezes você pensa que é o fim, mas eu estou dizendo, é o começo. É o começo de uma história de vitória. Levanta a mão e glorifica só aquele que crê. Oh, aleluia. Eu vi os adolescentes cantando dentro do ônibus, né? O Joquebede, Moisés não vai... Eu falei, oh, Jesus, olha a confirmação aí da palavra. Eles cantaram dentro do ônibus, eu estava ligada. E eu fico imaginando, né, que Miriam, ela dançou, cantou quando chegou do outro lado, mas talvez foi lá dentro da casa dela que ela aprendeu a cantar, a glorificar e talvez até tocar o pandeiro dela. Porque ela tinha que resolver aquele problema e ajudar, hein, irmão? Quando você vê alguém num momento difícil, aproveite a posição em que Deus te colocou e estenda a mão para ajudar essa pessoa. Talvez foi lá dentro da casa dela, vendo a mãe dela naquela aflição, que Miriam aprendeu a tocar o pandeiro dela, aprendeu a cantar dentro de casa. E talvez em meio àquele momento de dor e de sofrimento, foi o momento maior que aquela família glorificou ali dentro de casa. Irmão, não foi um dia. Deus hoje não pode nos provar nem um pouquinho que a gente está reclamando. E essa família por 3 meses esconde essa criança dentro de casa, naquela aflição, naquele aperto. Vai entrar, vai matar. A minha vizinha ali do lado perdeu o filho semana passada, essa aqui do lado perdeu ontem, daqui a pouco vai ser o meu. Eu fico imaginando quanta curiosidade quem estava do lado de fora saber o que estava acontecendo dentro daquela casa. Ei, Deus está dizendo nessa palavra, não vai contando suas dores para qualquer um, não. Não vai expondo a sua luta para qualquer um, não. Esconda a sua dor dentro de casa. Esconda a sua dor dentro de um quarto de oração, dentro de uma casa de louvor, que Deus vai te dar a vitória. Joquebede aguentou por 3 meses, mas nós não somos super-heróis. Vi as irmãs cantando aqui. Vou trazer o exemplo sempre de vocês, porque vocês são aniversariantes que estão glorificando ao Senhor. Vi vocês cantando aqui, mas eu fico imaginando quanta dor que vocês não passaram. E aquela mulher foi aguentando, mas chegou uma hora que ela falou, Senhor, não dá mais. São 3 meses, mas eu não consigo mais. Vai ter momentos que você vai ter que se abrir com Deus, porque a gente não é forte todo o tempo, não, irmãos. Tem muitas das vezes que dá vontade de abandonar a cruz, dá vontade de deixar, dá vontade de parar, dá vontade de estacionar. Irmã, mas essa noite não é momento de falar nisso. Eu vi também o irmão dizer aqui que ele não tem palavras para dizer o que é Deus na vida dele. Você acha que você merecia estar sentado aonde você está? Você acha que eu merecia estar aqui nesta noite com esse microfone na mão? Você acha que esses varões mereciam estar aqui? Se alguém disser eu mereço estar aqui, você é mentiroso, porque nós somos lavados e remidos no sangue de Jesus. Ninguém merecia o favor de Deus, mas Deus teve misericórdia de mim, teve misericórdia de você. E a palavra nos diz que Joquebede se abre diante do Senhor e ela diz, Senhor, por 3 meses eu escondi essa criança. Eu não sei como, mas eu consegui aguentar, mas agora eu não consigo mais. E quando você não conseguir mais, não entregue as suas armas e pare de lutar. Deus vai te dar sabedoria para continuar, porque quem te deu foi Ele. Eu posso dar uma coisa para a irmã aqui e depois nem me lembrar que eu dei. E ela talvez vai deixar lá no cantinho da casa porque não vai ter valor. Não, quando Deus me escolhe e me dá alguma coisa, Ele vai sempre aperfeiçoar o que Ele me deu. O que Ele me deu nunca vai ficar velho. A gente tem uma sandália que a gente usa, joga no campo porque descolou, porque todo mundo já viu. O dom de Deus não fica velho. O dom de Deus se renova. Não tem esse negócio que hoje eu canto, é fogo puro, e amanhã eu tô lá atrás falando de quem tá desafinado aqui. Se eu sou levita de Deus, eu louvo aqui e eu louvo lá atrás. Eu louvo no banco e louvo no altar.
Por que a irmã Dionete está falando isso? Porque você vai ver uma Joquebede quebrada, arrebentada, mas ela vai atrás para fazer um cesto para colocar a sua criança. Por que Deus está dando essa palavra? Porque Deus sonda teu coração, e Ele está vendo pessoas que estão dizendo assim: eu não aguento mais, então eu vou entregar, porque eu não aguento mais. Ei, receba a sabedoria de Deus para continuar lutando. Talvez você não vai estar lutando no campo de batalha, mas lá no oculto Deus vai te honrar. Porque Joquebede lutou no campo de batalha que foi dentro da casa dela, mas quando foi o momento dela se distanciar, ela foi atrás do junco, ela foi atrás do barro, e ela foi fazer uma cesta para colocar o filho dentro e entregar para Deus. Hoje as pessoas querem receber a bênção de quê? Mão beijada, não é? É só aquele negócio: ora por mim, fulano, me entrega lá para Deus, fulano, mas ninguém quer pagar o preço, não é verdade? Eu vou orar com a irmã, eu vou orar com a irmã, eu vou orar com o irmão, porque são vasos. Ei, o mesmo Deus que faz a irmã vaso faz você também. Vai procurar um junco, vai procurar uma lama, vai procurar um barro e vai fazer uma cesta. Joquebede podia ter falado: Senhor, eu não pedi, não queria uma menina, eu queria uma menina, veio o menino, então agora está nas tuas mãos. Não, ela fez a parte dela, porque Deus, Ele faz o impossível, o possível cabe a nós. E a palavra nos diz que depois da cesta pronta, você está vendo o que é fé? Fé é em meio à dor, em meio às lágrimas, você aguenta a sua gestação de vitória, de milagre, sem você saber. Fé é quando você vê o seu milagre, talvez não era o que você pediu, mas é o que Deus deu para você. Fé depois, 3 meses, você vai escondendo aqui, vai pulando de lá, porque Deus te dá sabedoria. E fé depois é você entregar para Deus, mas procurar o meio de colocar o que é seu para Deus cuidar. Irmão, o que Deus deu para ela é diferente do que Deus deu para ela. O que Deus deu para ela é diferente do que Deus deu para ela. Mas o Deus que deu para ela cuida do dela, cuida do dela, cuida do dela, cuida do dela e cuida do céu. Você pode glorificar, levanta a mão e glorifica esse Deus. A Bíblia nos diz que, colocado o menino dentro da cestinha, para ser mais claro, ela vai lá e coloca nas águas. E eu fico imaginando agora: Senhor, não é mais meu, é seu. É o Senhor quem vai cuidar. Você está vendo, irmão, o que é fé? Fé é isso, é o que você fez. Eu vou lá para glorificar o nome do Senhor e tomar posse da minha vitória. Isso é um ato de fé. Fé é o que eu vi, esses meninos, essas irmãs que vieram na caravana. E quando eu cheguei aqui, me surpreendi mais ainda, porque já tinha gente aqui. Se eu achei que saí cedo, vocês chegaram aqui mais cedo do que eu, porque já estavam glorificando o nome do Senhor ao chegar nesse lugar. A Bíblia nos diz que ela coloca o menino dentro do cestinho, bota nas águas. E eu te pergunto: só as águas em si já não era perigoso para aquela criança? Mas Deus estava no comando. Você acha que uma cestinha feita por uma mulher ia aguentar as águas do rio? Mas Deus já tinha colocado a mão naquele junco. Deus já tinha colocado a mão naquele barro. Irmão, glorifica a Deus com aquilo que você tem. Não espere ter a voz desses cantores que cantaram aqui para você louvar. Comece a louvar com aquilo que Deus deu a você. Não fique esperando a unção do irmão que prega, a unção da irmã que prega para você começar a pregar. Pregue com aquilo que Deus te deu. Você não precisa granjear com o talento do outro. Você precisa granjear com aquilo que Deus deu na sua mão. Hoje a gente prega de Joquebede, a gente glorifica, mas Joquebede sabe o que ela passou. Oh, aleluia. E a Bíblia nos diz que tenho certeza que quando aquela menina, a irmã dele, ficou olhando a mãe trabalhar, ela aproveitou a oportunidade. Minha mãe não pode ir, mas eu vou. Eu não posso colocar a mão, mas eu vou olhar. Ei, vai ter coisas que Deus vai te deixar de lado, mas vai te dar uma visão do céu, para você entender que mesmo você olhando, você é necessário. Irmão, talvez você não vai colocar a sua mão, mas Deus vai guiar e você vai olhar. A Bíblia fala que a cestinha foi descendo rio abaixo, aleluia. E creio eu que Deus já ia colocando a mão. Vai para lá, vem para cá, vai para lá, vai virar, vai nada. A minha mão está aqui sustentando. Eita glória! A água em si já era um perigo. E eu te pergunto,
pergunto, será que ali não tinha um bicho para atacar aquele menino dentro da cesta? Não tinha um jacaré, não tinha uma cobra, não tinha tanta coisa? A nossa caminhada é assim, irmãos. É um demônio, é uma perseguição, é uma frieza, é um ataque espiritual. Mas Deus vai guiando a cesta, porque Deus tem promessa. A Bíblia nos diz, meus amados, que quando a cestinha vai chegando no lugar certo, eu te pergunto, uma mulher hebreia ia ter condições de saber que a filha de Faraó descia em tal lugar para poder se banhar? Não, mas o Deus do céu já sabia. O Deus do céu já tinha o controle. E quando a cestinha foi indo para a margem do rio, quem é que desce para poder se banhar? A filha de Faraó, a filha do inimigo maior. Irmãos, quando Deus quer, até o diabo tem que obedecer. Quem não gosta de você vai ter que glorificar o Deus que você serve. Quem não gosta de crente vai ter que uma hora abrir a boca e dar glória a Deus, porque o Deus dos crentes, Ele trabalha. Oh, aleluia. A mulher olha, manda a serva dela ir buscar, e quando olham dentro da cesta, é exatamente o que tinha recebido a sentença de morte. Todos os meninos hebreus têm que morrer. Mas quando aquela cestinha é aberta e quando olham aquele menino, Deus abre a visão daquela mulher. E ela fala, eu vou pegar essa criança para mim. E eu vejo um ponto interessante. A irmã dele, Miriam, que não botou a mão, que não pode fazer nada, que olha de lado, aproveita a oportunidade para chegar e falar. Irmãos, Deus vai te dar condições de fazer o que Ele quer que você faça. E eu vou dizer uma coisa a mais. Não tem esse negócio que eu sou profeta, eu falo que Deus manda. É verdade, mas Deus não deixa profeta sem educação passar na frente de ninguém. Não tem esse negócio que meu Deus mandou, eu vou lá e faço. Sim, meu Deus mandou, eu vou lá e faço, mas com educação. Eu posso falar o que Deus mandou para o pastor, para o presbítero, para o obreiro, para quem for, mas com educação e com respeito. Sabendo e respeitando aquela posição. Hoje está um tal de crente que, não, eu não obedeço o homem, eu obedeço a Deus. Deus está mandando dizer e eu vou falar, irmãos. Aquilo que Deus manda falar, eu falo. É um tal de crente, não, eu não obedeço pastor, eu não obedeço fulano, eu não obedeço ciclano. Deus manda perguntar, se você não está obedecendo o pastor que você está vendo, como você vai obedecer a Deus que você não está? Você sentiu aí, abra a boca e dá glória. O que está atrapalhando a igreja de Deus nessa terra? A falta de respeito. Eu preciso respeitar, seja lá quem for. E eu, como profeta de Deus, eu tenho que saber a hora de abaixar minha cabeça, a hora de olhar e a hora de falar. Miriam vai com todo respeito e pergunta, quer que eu chame uma ama de leite para amamentar essa criança? Deus já estava no projeto. Deus já estava como um arquiteto na frente daquela obra. Vai lá, chama. Agora eu te pergunto, ela disse, vou chamar minha mãe? Porque a minha mãe, que é a mãe desse menino aí, eu sou irmã dele. Tem um negócio hoje que eu sou a esposa do pastor, né? Eu sou a mulher de fulano, eu sou o marido de Bertano. Ei, você é servo de Deus. É isso que vai fazer diferença na sua vida. Não tem esse negócio que eu sou profeta, não tem esse negócio que eu tenho agenda, não tem esse negócio que eu sou pregador. A diferença vai fazer na sua vida se você for profeta de Deus. Se ele crescer e você diminuir, Andarabassuri canta labaia, irmão, tem uma autoridade do céu descendo aqui em nosso meio. Eu vejo um varão de branco aqui, ó, no meio aqui, ó. Eu vou dizer no meio da igreja. E esse varão é o Todo-Poderoso. Eu não vejo a face dele, mas a presença dele alegra meu coração. Irmão, você vai jejuar e não vai precisar contar para ninguém que você está jejuando. Você vai orar de madrugada e não vai ficar com cara feia, porque você não precisa contar para ninguém o que você está fazendo para Deus. Vai ter diferença nas suas ações.
Miriam agora ela não diz, olha, a minha mãe, é meu irmão, são 3 meses, você não sabe o que a gente passou, o seu pai, foi ele que deu a sentença, irmão. O que passou, passou, aproveita a oportunidade. Parei de pregar por causa de perseguição, começa a pregar a partir de hoje. Parei de cantar porque riram de mim, começa a cantar a partir de hoje. Parei de reger o ciclo de oração porque não aguentei a luta, começa a reger a partir de hoje. Parei de visitar porque eu não aguentei a perseguição, passa a visitar a partir de hoje. Sai desse lugar diferente. Era uma sentença de morte, mas meu irmão está vivo. Foi 3 meses de peleja, mas a minha mãe fez esse junco e agora está aqui a sexta com meu irmão vivo. Está aqui a filha de Faraó. Eu não sei o que Deus tem nesse negócio, mas eu vou me apresentar. Não escolha dia, não escolha a hora. Seja profeta de Deus aonde Deus te plantou. Ela fala com a filha de Faraó e ela diz, vai. E eu te pergunto, a mulher que tinha uma sentença de morte já dita, viu o seu filho nascer, talvez chorou com força na gravidez, no nascimento. 3 meses escondendo uma criança não foi fácil, mas ela é honrada, porque quando ela vê a filha dela chegando correndo em casa, ela olha pela face da menina e vê que o menino está vivo. Porque se você olha para um crente que está cheio de Deus, que só sabe reclamar, que só sabe murmurar, Deus está muito longe dele. É no meio da aflição que a tua face brilha mais, meu irmão. É no momento da peleja que Deus te ensina a cantar, Deus te ensina a glorificar, Deus te ensina a cantar um pandeiro, tocar um pandeiro, cantar um corinho de fogo, passar uma vassoura na igreja. É no momento da luta. Joquebede olha, Miriam vem entrando, mãe, vamos lá, porque a partir de agora você vai tomar conta, mamãe, do nosso irmãozinho e vai ganhar um salário. Você está entendendo? Ela pôde tomar conta do próprio filho sem poder se esconder e receber por isso. Eu te pergunto, você serve o Deus que nós estamos apregoando aqui nessa noite? Você pode levantar a sua mão e dar um glória a Deus aí? E eu pergunto a você, já estou findando porque não dá mais tempo por causa das horas, eu não vou ficar até tarde aqui não, de jeito nenhum. Mas eu te pergunto, resumindo, porque não dá mais tempo para entrar, vários detalhes poderíamos trazer, mas não dá mais tempo não. O tempo que foi me dado aqui, eu vou aproveitar ele em nome de Jesus. Eu te pergunto, esse Deus que prometeu essa vitória a Joquebede, sem ela saber, já tinha separado ela pela força, pela coragem. Irmã, eu não tenho força, mas se Deus escolheu você, Ele sabe que tem força aí. Porque a Bíblia fala que se a nossa fé foi do tamanhozinho de um grão de mostarda, nós vamos dizer para esse monte, sai daqui, passa lá, e isso vai acontecer. Aquela mulher que chorava, se lamentava, tinha oportunidade de livremente agora cuidar da sua criança. A Bíblia não fala, mas eu creio pela fé. Quantas pessoas que murmuraram dela? Porque as pessoas não sabem o que a gente passa para receber a nossa bênção. E quando vê um irmão sendo honrado, uma irmã sendo honrada, não imagina o preço que ele pagou para chegar até ali. Olhavam talvez para Joquebede, agora ela quer ser melhor do que todo mundo, né? Por que esse Deus Todo-Poderoso não livrou meu filho igual livrou dela? Ei, Deus tem um projeto para mim, Deus tem um projeto para você. Não murmure, não reclama, aceita o que Deus tem para ti. Tem pessoas que eu já vi orando e reclamando com Deus, perguntando assim, por que fulano é tão abençoado? Meu esposo vai lembrar. Na época da nossa juventude, bota ano nisso, né? Na época da nossa juventude, nós tínhamos uma pessoa que deveria nos orientar e que dizia assim, que Deus é esse que eu estou servindo, porque os ímpios têm uma casa tão boa e eu moro numa casa tão ruim. Hoje ela tem uma casa tão boa e não tem mais o Deus que estava com ela na casa ruim. E eu pergunto, qual é o Deus que você serve? O Deus que você serve é aquele que te dá tudo na mão e você glorifica? Ou é aquele que passa no fogo com você? É aquele que passa na água com você? É aquele que unge o teu filho quando muita gente tem um filho cantando na igreja e o teu tá nas drogas? Deus te pergunta, qual é o Deus que você serve? Alamassuri canta alabaia. Não seja um crente reclamão, Deus quer mudar histórias. Porque o tema hoje é Gideão e os 300, mas para fazer parte dos 300, teve que passar no teste de Deus. Para ser mãe de Moisés, teve que ser uma Joquebede de fé. E canta lá, machando alabaia. Eu não sei o que você quer receber de Deus, mas esteja disposto a pagar o preço. Porque Deus não quer crente pela metade, não.
Deus quer um crente por inteiro. 300 com buzinas, com cântaros, e uma mulher que teve a fé de sustentar uma criança escondida por 3 meses. Tem a oportunidade agora de estar com teu filho, e eu digo que o trabalho dela não acabou aí, porque ela tinha liberdade de cuidar do filho, mas ela tinha a obrigação de ensinar do Deus de Israel pro filho dela. Quando ele estava com ela, ele aprendia de Deus. Quando ele estava lá, ele aprendia o que ele tinha que aprender. Deus será contigo na tua faculdade, Deus será contigo no seu trabalho, Deus será contigo aonde você estiver, porque luta não mata crente. Eu aprendo com essa palavra. Dificuldade não nos torna fracos, nos torna mais fortes ainda diante da presença de Deus. Luta não é motivo para você estar chorando e reclamando com um, reclamando com o outro. É motivo de você fechar a porta da tua casa e aprender uma estratégia de vitória. Chama essa mulher aqui, porque ela vai amamentar essa criança. O que você está apresentando para alguém? Você tem dado o que é necessário de alimento, ou tem matado alguém com o seu testemunho? É a minha pergunta da parte de Deus para toda a igreja nessa noite. E eu termino essa palavra perguntando para você: qual é o Deus que você serve? Gideão e os 300 é o tema dessa festividade. E eu te pergunto, você faz parte daqueles que levantaram a mão e disseram eu vou, ou daqueles que passaram no teste? Passaram no teste para lutar, mas não tiveram que lutar porque Deus lutou por eles. Você pode levantar a mão e glorificar, pode aplaudir. Pode aplaudir esse Deus. Não se entristeça não, irmão. A luta está grande, faça a diferença. Faça como o povo do Egito aqui, que ficava maravilhado ao ver o povo de Deus se multiplicando e crescendo. O diabo fica admirado quando ele olha para você e vê que você está firme aí, viu, minha irmã? Que você está firme aí, viu? Que você está firme aí. Floresça onde Deus te plantou. E assim eu termino essa mensagem dizendo para você: quem era o menino que foi tirado das águas? O libertador de Israel. Foi de ontem para hoje que ele recebeu a bênção? Não. Ele também foi provado. Deus transformou a vida dele, teve uma identidade em Cristo Jesus e usou ele para um propósito. O Senhor não errou quando me chamou. O Senhor não errou quando chamou os irmãos e nem errou quando chamou a igreja. Deus acertou em cheio, amém? Você pode levantar a mão e dar um glória a Deus bem alto aí? O Senhor acertou quando chamou a nós. Levanta a mão e dá um glória. Ele acertou quando ele chamou esse ciclo de oração que por 7 anos estão aí firmes. Acertou quando colocou o pastor como pastor. E acertou quando ele nos trouxe aqui para nos abençoar, amém?